Olá, futuros comissários de bordo. Eu sou o professor de inglês Marcelo Vilar e venho dar o Welcome Aboard. Bem-vindos a bordo ao curso de inglês para comissários da Aerosul, English for Flight Attendants. Começamos hoje a nossa primeira aula. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, no primeiro momento eu quero passar a me apresentar para vocês. Como eu disse, sou o professor Marcelo Vilar. Junto com o professor Marcos Vinícius, nós somos os instrutores de inglês da Aerosul. Eu sou esse aqui do lado, com essa foto de uniforme da Latam, na galley do avião, do Airbus, e a foto do lado é o professor Marcos comigo na minha formatura da Latam. Nós somos chamados de os irmãos MMs, certo? Eu sou ex-comissário de bordo da VASP, voei 5 anos na VASP, passei um tempo fora do país, voltei e voei na Latam por mais 5 anos. Então eu tive um roteiro que foi a aviação, fui para o exterior, fiquei 3 anos lá, voltei e comecei a trabalhar com inglês para comissários e depois voei mais um tempo na Latam, certo? Eu e o professor Marcos, nós trabalhamos com inglês para aviação há mais de 15 anos, certo? Trabalhamos com enfoque de conversação, mas também tiramos dúvidas de gramática e focados sempre nas entrevistas das companhias aéreas, certo? Sabemos que é importante falar inglês, manter uma conversação numa entrevista com um passageiro, mas também precisamos estar preparados para os detalhes que as entrevistas pedem, certo? E o que cai nas entrevistas? Vamos ver aqui no tópico entrevistas. Primeiro você vai ter o Introduce Yourself, que é onde você precisa se apresentar, né? Nome, família, hobbies, o que gosta de fazer, por que quer ser comissário. Depois eles vão fazer algumas personal questions, que são perguntas pessoais, aonde eles vão fazer perguntas de acordo com o nível que eles acham que vocês têm, básico, intermediário ou avançado. Mais adiante eles pedem para você ler speeches de bordo, certo? E depois eles pedem para você solucionar situações de bordo, certo? A situação de bordo já não é muito fácil resolver nem em português, imagine em inglês, certo? Mas nada que um bom preparo não deixe vocês aptos a tirarem uma boa nota na avaliação da companhia aérea. Algumas companhias também pedem na sua avaliação, no processo seletivo, um picture description. O que é isso? Eles vão mostrar uma gravura. São inúmeras gravuras que existem para ser mostradas, certo? Criança correndo no corredor do avião, passageiro falando no celular, etc. E você tem que descrever o que está acontecendo na gravura e dar uma solução do procedimento que você faria. Então, realmente é uma área bem específica, certo? E além do inglês, você precisa estar aprendendo o que cai na prova, certo? E quais são as advantages of being a flight attendant? Quais as vantagens de ser comissário de bordo? Bom, são inúmeras vantagens, certo? Por que tem essa foto do lado minha com o meu filho Benjamin? Outro dia eu fui no aeroporto passear com ele no Boulevard Laçador que tem ali do lado. E eu me perguntei a mim mesmo, será que eu encaminharia o meu filho para ser comissário? E a resposta que meu coração deu foi imediata, sim. Porque ser comissário é um grande trabalho, é uma grande profissão, certo? Você vai conhecer diversos lugares, diversas pessoas, culturas diferentes. Você vai tomar café da manhã em Manaus e jantar em Porto Alegre, tudo no mesmo dia. Você vai ter um bom salário, você vai ter amigos do Brasil inteiro, então dificilmente outro trabalho daria tudo isso, certo? Sem falar que em 1 ano e meio, 2 anos no máximo, você já terá conhecido todas as grandes capitais e cidades periféricas das capitais. Então nenhum outro trabalho oferece isso em termos de viagem e de cultura, certo? Beleza. Bom, e do que é composta essa nossa primeira aula? Né? A EFA1, English for Flight Attendants 1. Né? Vamos ao script da nossa aulinha de hoje, então, certo? Nós veremos o nome das posições, das funções de crew members, né? Falaremos um pouco da crew hierarchy,
veremos o que eles pedem no Introduce Yourself, que é uma autoapresentação que vocês precisam fazer na companhia aérea. Vamos ver algumas partes da aeronave no Aircraft Diagram. Veremos algumas important words, que são palavras importantes que são usadas nos speeches e nas perguntas. Então é importante que a gente consiga reconhecê-las desde já. Veremos o que são e como são os speeches de bordo, né? São aquelas alocuções que os comissários fazem quando os passageiros estão embarcando, certo? Veremos algumas situações de bordo que eles pedem para resolver. E, por fim, veremos um pouco de picture description, ok? Vamos lá, então, seguindo. Bom, então nós temos aqui, no lado esquerdo da tela, certo? Nós temos o desenho do flight crew, right? Então nós temos primeiro o captain, que é o comandante. Nós temos o co-pilot, que algumas companhias chamam de first officer. Por exemplo, na Azul eles chamam de first officer, certo? Nós temos o flight engineer, que seria um engenheiro de voo, que é uma função que não tem quase mais no mercado brasileiro. Era mais para aqueles aviões antigos, DC-10, aviões em que ele fazia vários cálculos que agora os computadores fazem, certo? Temos o Flight Director, que seria o chefe da primeira classe, certo? Tem a primeira classe, a segunda, a Business, e depois a Economic Class, né? Então, o Flight Director, ele coordena a primeira classe e, hierarquicamente, está acima das outras classes, né? Nós temos o Purser, que é a chefe de equipe das classes, e temos o Flight Attendant, que é o comissário ou comissária de bordo, certo? Então, embaixo dessa foto que tem aqui, nós temos ali algumas frases ali. Então, por exemplo, como é que é a hierarquia dentro da aeronave, né? A hierarquia é da esquerda para a direita e da frente para trás. Como assim? O comandante, né, está hierarquicamente à frente do copiloto, o copiloto da chefe de equipe e a chefe de equipe dos comissários auxiliares, certo? Ali nós temos assim, no desenho está escrito Purser, mas Purser é uma abreviação de Chief Purser, que em português nós chamamos de chefe de equipe, certo? Algumas companhias, como a Azul, eles chamam de líder, certo? A orientação deles é que não é Chief Purser lá é o líder da equipe, certo? Não tem mais caído nas entrevistas, mas se usou durante muito tempo o termo steward, que significa aeromoço, e stewardess, que significa aeromoça, né? Então, por exemplo, há alguns anos atrás eles ainda perguntavam: Why would you like to be a steward? Why would you like to be a stewardess? Por que gostaria de ser aeromoço, aeromoça? Agora eles simplesmente perguntam para os dois: Why would you like to be a flight attendant? Porque flight attendant pega os dois gêneros, certo? Bom, nesta parte então, começaremos a ver primeiramente a parte do Introduce Yourself, que nada mais é do que você se apresentar. Tá? Então, chegou numa entrevista, o professor vai dizer, introduce yourself, please. Ou poderia falar também, can you talk about yourself? Certo? O que eu treino com o pessoal, com nossos alunos aqui? Se eles não pedirem para você, can you talk about yourself? Você pode você mesmo se apresentar. Tá? Você pede daí para se apresentar. Can I talk about myself? Certo? Então, eles podem perguntar para vocês, tell me about your name. Né? Então, my first name. My first name is Thiago, meu primeiro nome, certo? My last name. My last name is Moraes, certo? Que é o sobrenome da pessoa. My middle name. My middle name is Petska. O que é esse middle name? É o sobrenome da mãe, tá? E se perguntarem assim, what's your full name? My full name is Thiago Moraes Petska, certo? Quer dizer, ao contrário, né? É Thiago Petska Moraes. Right, sorry. Muito bem. Outra coisa que eles podem pedir para vocês, assim, quando um nome é estranho, se você tem um nome que é bem brasileiro, tá? Um nome mais comum,
dificilmente eles vão pedir para você soletrar o seu nome. Mas se pegar um nome polonês, russo, alemão, que é muito comum aqui no sul do país, eles podem pedir para você spell please, solete por favor, né? Aí você vai ter que soletrar o seu sobrenome, né? Então aí vem aquela coisa assim, o cara fala inglês, sabe bem inglês, mas já não lembra, não viu o alfabeto faz muito tempo, certo? Então ele não lembra mais do som das letras. E eles sabem disso, eles perguntam para você soletrar. Então, soletrando Petska ali, é P-E-T-S-K-A, certo? Uma recomendação que eu dou é sempre que for te apresentar numa entrevista, né, já larga direto assim, what's your, my full name is Thiago Moraes Petska. Por quê? Porque eles podem perguntar para você, tu falou só, my name is Thiago. Eles podem perguntar, what's your middle name? What's your last name? What's your second name? Tá? E o aluno, às vezes, por ser um aluno mais iniciante, vai se atrapalhar. Então, quando perguntou o nome, já diz o nome inteiro. Certo? Ok, vamos ao próximo. Seguindo com a gravação, então. Quer dizer, seguindo com a apresentação, melhor. Quando perguntam a idade, eles podem perguntar a idade de duas maneiras. Isso é importante a gente ter esse cuidado. Então, ali no número 2, eles podem perguntar, what's your age? Né? My age is 25 years old, certo? Só que eles também podem perguntar, how old are you? I am 25 years old. Então, tem que cuidar, tá? Perguntou, how old are you? My age is 25. Não. I am 25 years old. Ok? Esse years old significa anos de idade, tá? Que seria, eu tenho 25 anos de idade, certo? Alguns alunos perguntam assim, posso falar só I'm 25? Até pode falar, mas não é muito bom que sejamos informais demais na entrevista. Então, o ideal é dar uma resposta completa, né? My age is 25 years old or I'm 25 years old. Por quê? Quanto mais completo eu falar e com uma pronúncia mais caprichada, melhor vai ser a minha nota na avaliação, certo? No número 3, você pode falar da sua residência, certo? Então, where are you from? Well, I live in Porto Alegre City and I am from Porto Alegre City. Né? Aí você pode dizer, I live alone, I live with my family. Ou pode dizer, my family lives in Gravataí City, certo? E já emenda mais algum comentário para ficar uma resposta maior, mais encorpada. Né? Gravataí City, it's a big city near Porto Alegre, only 30 minutes by bus, certo? Então nós não podemos simplesmente chegar assim, where are you from? Porto Alegre. Não. I'm from Porto Alegre City, I live there, I live with my family. Sempre nós vamos buscar dar uma resposta mais complexa, certo? Isso aí. Depois você segue se apresentando. My occupation, né? Então não é occupation, é occupation, certo? Posso dizer, I am a lawyer, mas se você falar contraído, vai dar um sinal de mais fluência. Então, I'm a lawyer, eu sou um advogado. I'm an office assistant. I'm a sales clerk. I'm a nurse, eu sou uma enfermeira, enfermeiro. I'm a sales clerk. I work at Vivares Sleep Center. It's a mattress store. Então, sempre que for falar da ocupação, você já fala o que você é e onde trabalha e do que se trata, certo? Tipo, what's your occupation? What do you do? Well, I work in a hospital. Não, fala mais coisas. Well, I'm a nurse, I work at Hospital das Clínicas Hospital. Some days I work at night, some days I work during the day. Eu sempre vou dar uma resposta maior e mais encorpada, tá, pessoal? Phone number, né? My phone number is 98137 0097. Então é importante que para número de telefone for apartment e phone number, we don't use 0. A gente usa O. Então ali, meu apartamento é 102. Eu vou dizer my apartment is 102. 203, 203. 105, 105. Certo?
Então, no número de telefone, ó, 981-370097. Tá, teacher, e se eu falar 000, tudo bem, pode falar, mas não é a maneira que o pessoal que fala o inglês mais fluente pronuncia, certo? Number 6, marital status. Se você é casado, você é married, certo? Mas se você é single, você pode dizer, não precisa dizer assim, marital status, single. Não, fala uma resposta mais completa. I'm single, but I have a boyfriend. I have a girlfriend. Eu tenho namorado, namorada. I'm single, but I have a crush. Né? I have a flirt. Eu tenho uma paquera. Ou para brincar, fazer uma piada. I'm single. At the moment, I'm completely single. Certo? Então, se eu puder, além de falar inglês, tornar a minha entrevista um pouco divertida, é um bom sinal para o entrevistador. Ok? Number 7. Família. My family is big. Certo? Se a família tem de 5 para cima, 5 pessoas para cima, pode dizer big. Se ela tem de 4 para baixo, small. Então, my family is big. We are 7 people. My family is small. We are 4 people. Certo? E aí já descreve. It's me, my father, my mother, my brother and my 2 sisters. I'm the youngest. Eu sou o mais jovem. Então, eu vou sempre acrescentar um vocabulário a mais do que o basicão que o pessoal fala, certo? Seguindo no number 8 da apresentação. Hobbies. Tell me about your hobbies, né? What do you like to do in your free time? What do you like to do on your days off? Certo? Então aqui vamos abrir um parêntese aqui. Quando eu digo I like, o verbo like já tem a preposição de. Então se eu digo I like, já significa eu gosto de. Então, eu gosto de café. I like coffee. Eu gosto de dinheiro. I like money. Gosto de você. I like you. Gosto do meu carro. I like my car. Então, I like já é eu gosto de. Se eu quero dizer eu gosto de fazer alguma coisa, esse verbo que vai depois do I like, ele tem que estar com o to na frente. Pode ver em azul ali, ó. Então, por exemplo, to sleep é dormir. Se eu digo só sleep, significa durmo, dorme, dormem. Mas se eu quiser dizer dormir, é to sleep. Então, I like, eu gosto de. To sleep, dormir. I like to sleep. Vamos ver alguns hobbies. I like to read books. I like to go to the cinema or to the movies. I like to go out with my friends. Então, eu sei que go é ir, mas go com a preposição out vira sair para passear. Dá outro significado. Se eles perguntarem, se você fala assim, I like to go out with my friends, provavelmente eles vão perguntar, where do you usually go out? Então não pode travar. Simplesmente, well, I go out, when I go to pubs, parks, pizza, restaurants, different places, certo? Outros hobbies, I like to walk in the park. I like to run. I like to study. I like to work out, malhar. I like to go to parties, to play video games. I like to watch TV. I like to watch movies. Né? Agora está na moda. I like to watch TV series. Certo? Cuidado que se você diz que o teu hobby I like to watch movies, provavelmente eles vão perguntar, me conte sobre o último filme que você viu. Depois nós vamos treinar isso mais adiante. I like to ride Itaú's bike, que são aquelas bicicletas de alugar. I like to learn new things. I like to travel. I like to fly. Então não é I like to fly, é I like to fly. O to é seco em inglês. I like to cook, cozinhar. I like to dance. I like to drink chimarrão tea. I like to wake up early to enjoy the day. I like to take pictures of airplanes. Certo? Então, o que eu aconselho? Escolham 4 desses hobbies, ou algum outro que vocês prefiram, e você vai falar sempre 4 hobbies. Well, my hobbies são 1, 2, 3, 4. Fala 4 hobbies, não precisa falar todos estes. Ok? Vamos adiante. Do you have any pets? Então, ali no pets. No, I don't have pets. Or yes, I have 2 dogs and 1 cat. Right? Favorite color. My favorite color is white, black, yellow.
My soccer team is internacional, is Grêmio. My favorite food is pizza, lasanha, barbecue, right? Procurem falar comidas que sejam fáceis de pronunciar e que vocês vão se lembrar, tá? Às vezes a pessoa quer inventar um prato, uma comida que é difícil de lembrar, difícil de falar inglês, aí vai errar na entrevista e vai ficar nervoso e vai esquecer o resto que sabe, tá? É muito comum isso acontecer. And about your personality? Well, my personality, I am persistent. I am punctual. I am optimistic. Então, observem que a parte forte da palavra, a sílaba tônica, em inglês é chamado de stress sound. Ela está em negrito. Então, ó, responsible, hardworking, friendly, helpful, perfectionist, detailist, romantic, honest, sensitive, loyal, sincere, right? Então, ali, persistente, pontual, otimista, responsável, trabalhador, amigável, prestativo, perfeccionista, detalhista, romântico, honesto, uma pessoa sensível, empática, uma pessoa loyal e sincera. Muito importante. Terminou uma resposta na entrevista, fala, and that's it, certo? Então, perguntem na personalidade. Escolham 4 também, que nem os hobbies, tá? My personality, I am responsible, friendly, honest and sincere. That's it. Então, eu fecho a resposta e não fico procurando palavras no ar nem olhando para os lados. Tá? Isso é muito importante. Existe uma outra pergunta que que eles fazem quando você se apresenta, que é Why do you want to be a flight attendant? Tá? Então, nós vamos ver isso numa próxima aula, porque tem vários níveis de respostas. Tem respostas para o nível básico, para o nível intermediário e para o nível avançado, certo? Isso varia muito da companhia e do nível de inglês que eles estão pedindo. Nesta página, nós vamos ver, pessoal, o diagrama das partes da aeronave, tá? Então, seria o Aircraft's Diagram, right? Então, ali no número 1, nós temos o nose. O que é o nose? É o nariz da aeronave, tá? Também serve para nariz de pessoa, né? Vocês podem ver que o meu não é muito pequeno. Número 2, o windshield, o windscreen, que é o para-brisa. Number 3, door, então tem a front door e lá atrás da aeronave a back door, né? Number 4, a fuselage, fuselagem. Number 5, a wing. Number 6, wingtip. Number 7, slats. Number 8, landing gear, que é o trem de pouso, né? Tá embaixo da aeronave. Number 9, vertical stabilizer, ou fin. Number 10, rudder. Number 11, elevator. Number 12, horizontal stabilizer. Number 13, engine. Number 14, aileron. E number 15, flaps, certo? Por exemplo, o que pode cair aí? Pode cair numa situação de bordo. Eles perguntarem assim, ó. Suppose you have an emergency situation where the landing gear is broken and you have to communicate for the cabin, for the passengers, that you have an emergency landing. How would you do that? Então, é uma situação de bordo que o trem de pouso está estragado, não está descendo, e você tem que comunicar aos passageiros e à cabine que você terá que fazer um pouso de emergência. Como é que você faria esse speech? Então, isso é no nível mais difícil, mas também nós vamos treinar isso mais adiante, certo? Então, é importante nós estarmos familiarizados, tá? Com os nomes das partes da aeronave, certo? Outro vocabulário, pessoal, que é bem importante a gente estar familiarizado, são os emergency equipment, certo? Então, dentro do quadrinho ali, ó, tem ali, match the emergency equipment in the box with the pictures. Vamos tentar fazer juntos esse. Por exemplo, ali, ó, crash axe, tá? É aquela machadinha do lado do colete amarelo, né? Emergency lighting, certo? São a lanterninha de emergência. First aid kit, kit de primeiros socorros. Fire extinguisher, extintor de incêndio, certo?
Life jacket, colete salva-vida. Medical kit, né? Seria o kit médico, certo? Aquele que você só abre na presença de um médico. No smoking signs, sinal de não fumar, né? Oxygen cylinder, é garrafa de oxigênio que nós vamos levar para um passageiro que tiver com problema grave de falta de ar, né? Safety card, então ali do A380. Safety card é o cartão de instruções de segurança. Smoke hood é o capuz antifumaça para a gente combater, né, o fogo dentro da aeronave, certo? Ali tem seatbelts, que não está nas opções, certo? Então esse é um vocabulário de alguns equipamentos que precisamos estar familiarizados, right, pessoal? Tem ali do lado também do safety card, tem ali o corredor da aeronave, né? Que seria corridor. Quer dizer, corridor quando é num prédio, numa casa. No avião nós vamos falar aisle, né? Muito bem, vamos adiante. Então aqui nós pulamos uma palavra ali no quadro, né? Que tem o torch. Torch também é lanterna, né? Certo? E ali na última gravura ali tem um corredor, tem as luzes de emergência, né, no corredor e no teto, que são as emergency lighting, right? Seguindo então. Nesta página nós temos as important words. O que são as important words? São palavras importantes, né? Além de partes da aeronave, equipamentos de segurança, que elas estão nos speeches de bordo e nas perguntas de entrevistas. Então vamos repetir e traduzir alguma delas, ok? Vamos lá. Então, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, né? Aboard, a bordo, seat, poltrona, boarding pass, cartão de embarque, allowed, permitido, row, fileira de poltronas, safety, segurança do passageiro, hand luggage, bagagem de mão, speech, alocução, aquelas frases, o texto que a aeromoça fala quando os passageiros embarcam, briefing, reunião pré-voo, forbidden, proibido, remind, relembrar, fasten, apertar, afivelar, sit back, encosto da poltrona, tray tables, as mesinhas que vêm na poltrona da frente, certo? No encosto da poltrona da frente, aquela mesinha que a gente baixa para comer o lanchinho, a refeição que é servida. Compartment, compartment é o compartimento onde coloca as bagagens em cima da poltrona. Cushion é o assento da poltrona. Cabin light, luzes da cabine. May é pode de uma forma educada. May I help you? Né? Se for formal, may I help you? Se for informal, can I help you? Emergency, emergência. Oxygen, oxigênio. Happens, acontece, acontecer. Allow, permitir. Ajuste a tira elástica around your head, ao redor da sua cabeça. Olha eu aqui de novo. Number 12, remind, né? Relembramos a você. Device, equipamentos, utensílios. Crew, tripulação. Flight crew, tripulação de voo, certo? Senhoras e senhores, on behalf of Azul, Gol, Latam, então on behalf of, em nome de. Eu sou a Chief Purser, eu sou a chefe de equipe, né? Coloque no seat pocket, então pocket é aquela bolsa no encosto da frente onde você pode colocar seus óculos, seu celular, seu fone e o cartão de embarque também está ali dentro, o cartão de instruções, aliás. Ajuste o elástico around your head, né? Place, coloque, sign, né? No smoking sign, sinal de não fumar, né? Coloque a bagagem nos compartimentos above your head, acima de sua cabeça. No avião nós temos two lavatories nas aeronaves pequenas, né? Um na frente e um atrás. Então é lavatories, right? No avião nós não temos bathroom. Bathroom é só onde eu posso tomar banho, né?
Se você vê uma criança correndo on the aisle, aisle é o corredor da aeronave, ok? E galley, finalmente, galley é onde nós preparamos a refeição dos passageiros, café, onde estão as lixeiras, é aquela parte da frente do avião que alguns passageiros chamam de a cozinha do avião. Então eu não falo galley, tá? Na prova de inglês é galley, right? Então, lá na aviação vocês vão ver o pessoal falando galley, mas na prova, na seleção, eu vou falar galley. Vamos adiante. Speeches de bordo. Nesta página, nós vamos dar uma olhada nos speeches de bordo, certo? Esse speech é da companhia G, né? Eu tenho o speech número 1 durante o embarque, speech número 2, término de embarque, speech número 3, após o término do embarque, certo? Vamos lá então. O que é importante na leitura do speech? Você vai chegar na seleção, você se apresentou, você falou sobre a sua vida, né? Você respondeu perguntas pessoais que eles fizeram, você falou sobre equipamentos de segurança e eles vão dizer assim, pode ler esse speech para nós, eles vão dar um cartão com esses speeches aqui, tá? Cada companhia tem o seu estilo de speech de bordo, então eles variam, mas também variam um pouco, certo? 2 detalhes importantíssimos na leitura do speech, pessoal. Eu tenho que cuidar, além da pronúncia, eu tenho que cuidar as pausas, certo? Eu não posso estar lendo como um robô, uma máquina. Eu tenho que botar uma entonação ali, tá? Então eu vou lendo, nós não vamos traduzir porque é muita coisa, mas eu vou ler mais ou menos para vocês verem como é que fica a entonação, tá? Good morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard G flight number 3785 bound for to Salvador and stop in Rio and Vitória in code share with Delta Airlines. Observe your seat number on your boarding pass. We inform you that this is an open seating flight. For your safety, please stow your carry-on luggage in the overhead bin or under the seat in front of you. Keeping emergency exits clear. Should you have any question, please contact one of the flight attendants. Thank you. Ladies and gentlemen, in compliance with aviation regulations, since the aircraft is on the ground with the door open and the engines off, the use of cell phones is allowed. Término de embarque. Ladies and gentlemen, we remind you this is G flight number 3785 to Fortaleza and connection. Boarding complete. Thank you. Speech 3, após término de embarque. Ladies and gentlemen, complying with federal regulations, we remind you that smoking is not allowed aboard. Observe the no smoking and fasten seatbelt signs. Please read the safety information card. If you sit by an emergency exit, you may be required to operate it. If you don't feel able to perform the emergency procedures, please contact one of the flight attendants. Thank you. Então aqui, pessoal, o que é importante? As entonações, as pronúncias, tá? O speech de bordo, ele tem um vocabulário técnico. Então, mesmo que você faça 4, 5 anos de inglês, nenhuma escola vai ensinar speech de bordo. Mas aqui no curso de inglês para comissários da Aerosul, a gente treina isso, tá? Por quê? Speech de bordo você só vai treinar se você estiver na área da aviação, certo? Então, a gente precisa treinar speech. Algumas companhias aéreas dão um pedacinho do speech em português e você tem que, na hora, transformar para o inglês oralmente. Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso. Adiante. Então, aqui nesta página, nós temos mais 4 speeches de bordo, certo, pessoal? Então, olha ali, ó, tem uma bela aeromoça, né, no aeroporto, no avião, na pista, né, na frente do Air France, certo? Então, nós temos aqui 4 speeches, o 4, 5 and 6. Número 4, apresentação dos comissários credenciados em outros idiomas. Ladies and gentlemen, my name is Marcelo Vilar, one of the English-speaking flight attendants on board. If you need assistance, I'll be glad to assist you in this language. Thank you for choosing G and have a nice trip.
Speech 5, fechamento de portas. Our doors have just been closed. From now on, please turn off your cell phones and electronic device. We also request you to keep your seatbelts fastened so that we can safely start our departure procedures. Thank you. Speech 6, antes da decolagem em voos nacionais. Good morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen. On behalf of G, Captain Marcelo and crew, welcome you aboard our Boeing 737-500, 700, 800 for flight number 3785, bound for Fortaleza and stops in Rio de Janeiro and Vitória, in code share with Delta Airlines. My name is Marcelo Villar, the cabin chief of this flight. Please pay close attention to the safety demonstration presented only in Portuguese. Então aqui segue a mesma linha do speech da página anterior, tá? Temos que prestar atenção na pausa, né? Nas entonações, no encadeamento de frases e na pronúncia certa dos vocabulários. Ok? Adiante. Well, my dear flight attendants, meus queridos comissários, aqui começa a complicar um pouco a nossa vida, certo? As partes vão ficando mais difíceis numa entrevista. Por exemplo, eles vão passar depois para situações de bordo, certo? Então, nós precisamos ter uma boa base de inglês, saber a resposta em português para poder imaginar ela em inglês, certo? Não basta somente ter fluência no inglês, se você não sabe o que tem que fazer, tá? Então, eles perguntam assim, fulano, suponha que você é um comissário e você tem uma situação de fogo a bordo, né? Eles podem falar assim, fulano, suppose you are a flight attendant and in your flight you have a fire on board situation. What would you do, né? Well, if I have fire on board, I would use the security procedures that I learned at the academy, certo? Então a respostinha em português está em cima ali, é só vocês acompanharem. Suponha você é comissário e no seu voo tem um passageiro alto demais, né? O que você faria? Eu perguntaria ao passageiro, você gostaria de sentar-se na fileira de uma das saídas de emergência? Porque ali as poltronas são mais distantes e também explicaria os procedimentos de segurança para quem senta naquela posição. Em inglês ficaria assim, well, if the passenger is very tall, I would say, excuse me, sir, would you like to sit down on a more comfortable seat? You may sit on an emergency exit seat. It has more space there. And in this case, I would explain the safety procedures. Certo? Então, tem vários tipos de resposta que a gente pode dar. O que a gente não pode fazer? Dar uma respostinha muito curta e se embaralhar no que vai falar. Então, aqui entra um pouco de já saber mais ou menos o que eu poderia responder ou não nessa pergunta. Bom, uma outra situação de bordo que pode cair também, tá, pessoal? Eles perguntarem assim, ó, suponha que você é comissário do voo, tá? E você tem um passageiro bêbado a bordo. O passageiro bebeu muita bebida alcoólica. Então, suppose you are a flight attendant and in your flight you have a drunk passenger on board. What would you do? Né? Então, neste caso, se o passageiro tivesse com sinais de embriaguez, ou começando a ter comportamentos inconvenientes, eu diria a ele que nossas bebidas alcoólicas acabaram e ofereceria a ele um copo de refrigerante, água ou algo que ele gostaria. E caso ele continuasse pedindo bebida alcoólica, eu chamaria o chefe de equipe. Tá? Em inglês ficaria mais ou menos assim. If the passenger is drunk, I would say, I'm sorry, sir, all the alcoholic drinks finished. Would you like a soft drink? Or water, or something like that? And if he insists on drinking alcoholic drinks, I would call the chief purser, because it's a big problem. Ok? Então, provavelmente isso que essa comissária aí embaixo responderia se ela tivesse um passageiro bêbado, um drunk passenger on board. Ok? Vamos adiante. Ok. Uma nova etapa que nós temos na entrevista são as descrições de gravuras, tá? Que são as picture description. Então, eu separei algumas para vocês. Elas são infinitas, são muitas, tá? Mas é mais uma questão de macete, tá?
Eu preciso pegar algumas palavras-chave daquela gravura e tentar montar um texto na hora com a minha cabeça. Então, isso é questão de treino também, tá? E nós treinamos isso pro pessoal da Aerosul aí. Vamos lá, então. Picture description. Mostrou aquela gravura ali. What can you see in this picture? Describe the picture, please. Eu vou começar. Well, in this picture I can see. Vamos ver o que nós temos ali. Nós temos os passageiros boarding or embarking. Nós temos passengers. Nós temos os passageiros com as carry-on luggage, com as bagagens de mão. Os passageiros estão numa line, numa fila. Os passageiros estão entrando na aeronave, estão subindo as stairs, as escadas, certo? Então eu posso montar uma resposta baseada nessas palavras, certo? Vamos lá então. Ficaria mais ou menos assim. Well, in this picture I can see many passengers. They are boarding on the plane. Is an Iberia airplane. The passengers are in the line. It's a big line. Yes. So probably this is an international flight. Is a 747. Is a Boeing airplane. The passengers are carrying their carry-on luggage. They are taking it on board. They are on the line. And some passengers are going up the stairs. Yes. So it's a very big airplane. And it has a lot of passengers inside. Então, esse seria um modelo de resposta, tá, pessoal? Vamos lá. Aqui temos uma outra picture description, né? Que é uma mulher com uma criança, provavelmente é filho dela, e eles estão olhando a tela de televisão que está no encosto da poltrona da frente, certo? Então, what can you see in this picture? Describe the picture, please. Né? Mesmo início da outra. In this picture I can see. Vamos ver palavras que essa gravura inspira. Ó, sistema de entretenimento. Entertainment system. Tela, screen. Watch movies, olhar filmes, assistir filmes. Escutar a músicas, listen to songs. Jogar videogames, play games, certo? Então, baseado nessas palavras, eu posso montar a minha descrição de gravura. Então, tá lá na entrevista, eles mostraram, what can you see in this picture, please? Can you tell me? Você vai começar. Well, in this picture, I can see a woman and a boy. They are traveling. They are using the entertainment system of the airplane. Yes. The boy is showing something for his mother on the screen. He's touching the screen. In the screen, he can choose if he's going to watch movies, if he's going to listen to songs, or if he's going to play games, right? Probably the boy is going to play games because he's a boy. And his mother said that she prefers to watch movies during the trip, ok? Então é mais ou menos isso. O que eles vão avaliar? Vocabulário, velocidade que você falou. Então é mais importante você falar pausado e correto do que falar rápido e errado. Ok, pessoal? Beleza. Vamos adiante. Bom, então aqui, pessoal, thank you for your attention. See you next class, né? Any help you can call me, certo? Então, assim, ó, essas dicas são dicas, algumas dicas, né, do processo de seleção, das entrevistas, certo? Em breve teremos outro encontro numa aula tutorial, tá? Mas a nossa aula online gravada é essa, então, certo? Muito bem, obrigado pela atenção de vocês e nos vemos na EF2, que é English for Flight Attendant 2, com outros tópicos de inglês para aviação. Até logo, bye bye!